E aí a gente tem todo um trabalho das teorias de enfermagem que nos trazem a percepção de que teoria é visão. Teoria é a forma como eu enxergo o mundo. Então, é criar no corpo de enfermagem uma visão semelhante. E isso é muito importante. Né? É um desenvolvimento contínuo. O gerente de enfermagem tem que ser muito claro, porque ele tem que fazer. A teoria de enfermagem tem que ser usada na gestão. Ele tem que fazer a gestão de pessoas à luz da teoria. A educação continuada tem que treinar as pessoas à luz da teoria, para o enfermeiro poder assistir ao paciente à luz da teoria. Então isso é extremamente importante. Então elas nos ajudam, né? São lentes para a gente ver o mundo e a maneira como a gente vai enxergar o mundo. Né? Bem, e na história das teorias, quando a gente vai olhar, a gente vê que a primeira fase das teorias de enfermagem, a gente trabalhou o conhecimento silencioso. É quando a gente teve aí, na era de 1866 até 1940, onde a obediência cega à autoridade médica era premente. Tinha uma pouca tentativa de se desenvolver teoria e a pesquisa era limitada à coleta de dados epidemiológicos. Taxa de mortalidade, taxa de morbidade, taxa de natalidade. E aí a gente tem, nessa época, o florescimento, né, de Florence Nightingale enquanto grande teorista, né, e trazendo a teoria ambientalista, né, o quanto o ambiente afeta a saúde do paciente, e o currículo de enfermagem era baseado em procedimentos. Exemplo de uma disciplina dessa época eram curativos, sondagens, higiene corporal. A gente tinha uma formação de enfermeiros meramente técnica, pautado como ocupação e não como profissão. Com o tempo, a partir de 1940 até 1950, a gente começa a entrar na fase do conhecimento recebido. Conhecimento recebido que era aprender ouvindo os outros. Então as teorias passaram a ser emprestadas de outras disciplinas. Então a gente passou a seguir disciplinas de educadores, de sociólogos, de psicólogos, né, de fisiologistas, de antropólogos, e isso começou a pautar o nosso olhar. Que bom que a gente começou a abrir os olhos para outras questões além do foco biomédico. Né? E durante esse período, que é um período de guerra, né, um período de pós-guerra, em que a enfermagem acaba tendo uma atuação muito forte, o ensino era voltado aos problemas que as enfermeiras enfrentavam. Então, né, com o aumento do número de hospitais e a falta de enfermeiras, né, começou a se tornar uma necessidade muito premente em abrir muitas escolas, né, e a gente tem uma grande abertura de escolas de enfermagem nessa época, para poder dar conta da necessidade de enfermeiras, porque o mundo era de guerra. E os currículos começaram a incluir patologias médicas, porque não bastava a enfermeira saber fazer. Porque como estava tendo uma grande necessidade de profissionais de saúde, não só a enfermeira, mas de pessoas que entendiam saúde, a enfermeira também tinha que entender com que doença ela estava lidando. E aí começaram a ter, por exemplo, disciplinas que elas trabalhavam patologias, pneumonia, tuberculose, né, meningite, e isso começou, né, e também começaram a entrar algumas teorias algumas disciplinas de administração do serviço de enfermagem, como fazer a gestão de materiais, como fazer a gestão dos enxovais, como fazer a gestão dos leitos. A gente começou a falar disso lá nessa fase do conhecimento recebido, que é de 40 a 50. Aí a gente entra numa fase do conhecimento subjetivo, que é de 1952 a 1970. O grande marco é quando Hildegard Peplau ela lança sua teoria, que ela arrebenta os grilhões da subserviência médica, que ela fala que a gente não precisa, né, obedecer ao médico, porque a gente tem um fenômeno nosso, muito claro. Eu ajudo o médico, eu trabalho com o médico junto com o CID, mas eu tenho um espaço que é meu. E esse espaço se chama enfermagem. Que, por ironia do destino, o médico não me ajuda. Quem me ajuda sou eu. Ele é espaço totalmente meu. Né? Então, começa, né, uma atitude negativa a essas teorias emprestadas, né, e com a publicação do livro de Hildegard Peplau, começa a ter uma busca de conhecimento da enfermagem, só que ainda muito subjetivo. E os estudiosos se concentraram no enfermeiro, mais do que nos pacientes, porque a gente precisava entender a identidade. A gente precisava entender o que era enfermeiro, o que era enfermagem, para daí a gente conseguir entender os outros elementos que formam os metaparadigmas de uma teoria de enfermagem. Paciente, né, que é ser humano, ambiente, saúde e enfermagem. E aí
como né, a gente tem um desenvolvimento muito forte de teorias nessa época. E aí, de 70 a 80, a gente entra na penúltima era de desenvolvimento das teorias, que é o conhecimento processual, onde se proliferam abordagens de desenvolvimento de teorias. Essa aplicação da teoria na prática começa a ser frequentemente, né, porém subenfatizada. Ela é frequente, mas não enfatizada na literatura. A ênfase é dada aos processos usados para se adquirir conhecimento, com atenção concentrada, né, na metodologia, nos critérios e na evolução dos procedimentos estatísticos para análise de dados, né, dessas teorias. E aí começa a ter tanto um conhecimento separado como associado. E aí é dessa época que a gente tem a teoria do modelo bifocal de Carpenito, que ela traz o diagnóstico médico, né, ela deixa claro, né, enfermeiro, você trabalha como médico no CID. Mas você não faz só isso. Você trabalha os diagnósticos de enfermagem também. Você tem que ter dois olhos. É bifocal. Né? Eu trabalho o conhecimento da patologia médica, eu tenho que saber que riscos esse paciente tem por ter essa patologia, como eu tenho que saber os diagnósticos de enfermagem, quais são as respostas humanas que esse paciente tem frente a essa patologia, esse processo de saúde e doença. E aí, quase 100 anos, então, após, né, a grande sistematização da enfermagem por Florence, em 70 começa a ser considerada a enfermagem como disciplina científica. Né? Porque a gente tem aí a descrição do processo de enfermagem. Né? Muitos exemplos, né, eventos na época tiveram como tema teorias de enfermagem, começaram a ter vários congressos para discutir teorias, isso virou um tema comum no mundo todo, e isso foi muito interessante porque a enfermagem até aquela época era unida. Né? Ela trabalhava muito, muito junta, né? muito concentrada numa mesma pauta, né? Numa mesma discussão.